do Direito Civil, mais uma vez aqui, eu e você. Meu nome é Ana Silvia, para aqueles que não lembram, aqueles que não me conhecem, eu sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Hoje a nossa aula é sobre classificação de negócio jurídico. Só para fazer um remember aí para vocês irem se aquietando aí, tomando uma água, pegando o Código Civil, né? Que a gente sempre assiste a aula de Direito Civil com o Código Civil aberto. A gente tem que saber a classificação dos negócios jurídicos, por quê? A gente sabe que os negócios jurídicos são fonte de direitos e obrigações. Na verdade, é a fonte primordial de direitos e obrigações que a gente tem dentro do direito civil. Então a gente tem que conseguir classificá-los para visualizar os seus elementos e os seus requisitos. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Hoje a gente vai começar falando sobre a classificação quanto às manifestações de vontade. Antes, então, de eu falar das manifestações de vontade, vamos conseguir, mais uma vez, conceituar o negócio jurídico? Negócio jurídico é quando duas ou mais pessoas têm um choque de vontades, criando para eles, desta forma, direitos e obrigações. Isso é um negócio jurídico. É lógico que vocês vão achar aí diversos conceitos diferentes, dependendo com qual autor que vocês estão trabalhando, dependendo com qual autor que vocês estão estudando. Mas o Tartucci, né, vocês sabem que eu adoro ele tem assim um conceito sensacional, né? Negócio jurídico nada mais é do que choque de vontades. Quando duas pessoas têm vontades que se integram, surgem daí direitos e obrigações para ambas as partes. Vamos falar então sobre a nossa primeira classificação em relação à manifestação de vontades. O negócio jurídico, ele pode ser unilateral. Por que unilateral? É porque eu só tenho uma manifestação de vontade. Imagina o seguinte, eu vou fazer um contrato de doação para o meu vizinho. Eu quero que o meu vizinho fique com o meu carro porque eu gosto muito dele, vou doar o meu carro para ele. Eu tenho uma manifestação de vontade de doar esse carro para o meu vizinho João, ok? Eu não estou perguntando se ele quer o carro, se ele não quer o carro ou se ele aceita. A gente está fazendo aqui um mero contrato de doação. A minha vontade, então, é unilateral. Outro exemplo de negócio jurídico unilateral, onde só existe uma manifestação de vontade. Testamento. Negócio jurídico unilateral, testamento. Contrato. O testamento nada mais é do que um contrato que expressa a vontade somente de uma pessoa. Só que aqui a gente tem que fazer uma ressalva em relação a uma subclassificação dos negócios jurídicos unilaterais. Os negócios jurídicos unilaterais, eles podem ser receptícios ou não. Ou seja, aqueles que devem, aquele negócio jurídico onde eu tenho apenas uma manifestação de vontade, mas a outra parte tem que aceitar. Quando a gente fala no contrato de doação unilateral, eu coloco ali a minha manifestação de vontade de doar alguma coisa a alguém. Mas imagine que eu coloco uma cláusula, uma condição, por exemplo, um ônus, um encargo para o meu donatário. E eu falo o seguinte, esse carro vai ser doado para alguém somente se ele usar esse carro para trabalhar de Uber. Pode? Posso. Só que veja, ele vai ter que ser recepcionado pelo meu donatário. A doação vai ter que ser aceita pelo meu donatário, uma vez que eu estou colocando um encargo em relação àquela doação. Se eu não tiver encargo, se eu não precisar da recepção, da concordância do donatário, eu tenho um negócio jurídico unilateral não receptício. Se eu tiver que ter a concordância da outra parte, eu tenho um negócio jurídico unilateral receptício. Certo? Primeira parte, tranquilo. Negócios jurídicos bilaterais. Essa é a famosa estrutura do negócio jurídico, onde duas pessoas, duas manifestações de vontades em dois polos diferentes, acabam por se encontrar, criando assim, para ambos os lados, direitos e obrigações. Inúmeros exemplos a gente pode dar aqui, contrato de compra e venda de bem imóvel, contrato de compra e venda de bem imóvel e assim por diante. O que eu quero deixar bem claro aqui é que se eu tiver um negócio jurídico, vamos fazer um contrato de compra e venda de bem imóvel, negócio jurídico aí por excelência, né, o contrato. De um lado eu tenho um casal, os vendedores são duas pessoas, um casal, João e Maria.
Do outro lado, sou eu, a Ana, eu como compradora, vou comprar a casa deles. Eu tenho duas pessoas no polo dos vendedores e eu tenho uma pessoa só como compradora. Pergunto a você, esse negócio jurídico é bilateral ou plurilateral? Ele é bilateral. Por quê? Porque por mais que exista mais de uma pessoa em um dos polos da relação jurídica, a vontade expressada naquele negócio jurídico é a mesma. Marido e mulher querem vender a casa. É essa o objetivo dessa classificação. Não é o número de pessoas, mas sim o número de manifestação de vontades. Vamos entender melhor essa questão passando para o negócio jurídico plurilateral. Negócio jurídico plurilateral é quando eu tenho vários polos. O exemplo clássico que a gente tem de negócio jurídico plurilateral é um contrato de seguro de vida na empresa, por exemplo. Nós temos uma empresa com várias pessoas que contratam aquele mesmo seguro. Então, veja, eu tenho várias vontades diferentes. Não são dois polos apenas diferentes. São vários polos, são várias vontades que ali vão ser manifestadas para fechar aquele negócio jurídico, ok? Vejam a diferença. Número de vontades que eu tenho no negócio jurídico bilateral, duas. Por mais que um dos polos esteja com mais de uma pessoa. Por sua vez, o negócio jurídico plurilateral tem que ter várias vontades diferentes, mais do que duas. Ficou claro? Vamos passar para a segunda classificação. Quanto às vantagens patrimoniais. Os negócios jurídicos, eles são subclassificados em gratuitos ou onerosos. Os negócios jurídicos gratuitos é que somente uma das partes vão ter vantagem patrimoniais. Ou quando a gente tiver nos onerosos, frente a negócio jurídico oneroso, as duas partes vão ter essa onerosidade, vão ter diminuição no patrimônio. Como assim? Vou usar novamente como exemplo o contrato de doação. O contrato de doação, ele é um contrato gratuito. Por quê? Porque somente em uma das partes há diminuição patrimonial. Somente o doador vai ter o seu acervo patrimonial diminuído quando fizer a doação para o donatário. O donatário nada vai tirar do seu patrimônio. Por outro lado, o negócio jurídico oneroso é quando ambas as partes perdem, diminuem o seu patrimônio. Imagina um contrato de compra e venda. A pessoa que entrega o bem diminui o seu patrimônio, assim como a pessoa que compra aquele bem paga o preço, também diminui o seu patrimônio. Então, a classificação, pensem sempre em relação às vantagens patrimoniais, quem que vai ter vantagem patrimonial? Somente uma pessoa ou as duas partes naquele negócio jurídico. Terceira classificação, quanto aos efeitos. Aqui a gente está frente a uma classificação temporal. O negócio jurídico, ele pode ser inter vivos ou ele pode ser causa-mortes. Gente, negócio jurídico inter vivos, as duas partes estão ali vivas e elas fazem um contrato de alienação, de doação, seja o contrato que for. Porque é um contrato entre dois polos que estão aqui ativos ainda. Por outro lado, se eu estiver frente a um negócio jurídico causa-mortes, o famoso negócio jurídico causa-mortes é o testamento. Imagine que o de cujus em vida, né, lógico, faz o testamento dizendo que uma propriedade X vai ser revertida vai ser doada para uma organização que tenha como intuito proteção dos animais. É um negócio jurídico causa-mortes. Por quê? Porque os seus efeitos só vão ser alcançados após a morte do seu doador. Quando abrir o testamento, daí sim vai ocorrer a transferência daquela propriedade para salvar os animaizinhos. Diferente do negócio jurídico inter vivos, que a partir do momento da sua assinatura, como regra geral, os seus efeitos já começam a acontecer, as suas consequências já começam a se realizar. Quarta classificação que a gente vai ver aqui hoje, quanto à necessidade de solenidades. Vocês lembram do artigo 104 do Código Civil, que fala sobre a validade dos negócios jurídicos? Está escrito assim, para ser válido o negócio jurídico, a validade do negócio jurídico depende de 1. Agente capaz, 2. Objeto lícito, determinável, determinado, 3.
forma ou não prescrita em lei. É disso aqui que a gente vai falar agora. O Código Civil e algumas leis esparsas falam pra gente como que um contrato deve ser feito em relação a algum bem ou em relação a algumas pessoas. Se a lei formalizar, tiver uma formalidade na lei, que aquele contrato deve ter uma estrutura de certa forma, ou aquela não pode ser feita por contrato particular, mas sim por escritura pública, somente em cartório, se a lei assim o exigir, o contrato deve assim ser elaborado sob pena de invalidade. Ok? Nulidade absoluta ou nulidade relativa. Assistam depois a aula sobre nulidades. Agora, o Código Civil não teria como abranger todo e qualquer tipo de contrato. Não teria aqui, a gente ia ter que ter umas 8 listas telefônicas para dizer todos os tipos de contratos que a gente conseguiria firmar entre as pessoas. Então ele colocou algumas regras gerais nos contratos que se mostram mais importantes e mais utilizados pela nossa sociedade. Se você tiver, então, solenidade prevista em lei, daquela forma você vai ter que fazer, sob pena de nulidade. Se não tiver nada previsto em lei, se for um contrato de forma livre, você faz do jeito que achar melhor. Se o contrato tiver, a formalidade do contrato tiver prevista em lei, estamos frentes a um negócio jurídico formal. Certo? Se não tiver nenhuma formalidade, nenhum jeito de fazer previsto na lei, a gente está frente a um negócio jurídico informal. Quinta classificação, a gente vai falar sobre a independência ou não dos processos. Eu acho bem interessante essa classificação, porque a questão de principal e acessório, a gente não se utiliza somente em relação aos negócios jurídicos. A gente se utiliza em relação às obrigações, aos bens, bem principal e bem acessório e assim por diante. Então, como é uma classificação muito utilizada dentro do direito civil, a prova da ordem gosta bastante. Presta atenção em relação a essa classificação. Os negócios jurídicos principais são aqueles que existem por si só. Ele sozinho consegue produzir todos os seus efeitos, todas as consequências que as partes ali quiseram estipular. Por outro lado, os negócios jurídicos acessórios não têm esse poder. Eles têm uma subordinação em relação ao negócio jurídico principal. O negócio jurídico acessório não sobrevive sem o negócio jurídico principal. Vamos começar dando um exemplo para a gente visualizar como que um sobrevive, como que o outro não sobrevive. O negócio jurídico principal, imagina o seguinte, vou fazer um contrato no banco de um empréstimo, certo? Vou fazer lá um contrato de mútuo e faço um contrato também de garantia, dando o meu imóvel em garantia, certo? Direitos reais, a gente vai assistir ainda aula sobre isso, só para ficar claro aqui para vocês. Fiz um contrato de mútuo, ou seja, um contrato de empréstimo, e também fiz um contrato dando em garantia, deixando ali meu bem penhorado para garantir aquela dívida que eu acabei de contrair com o banco. Me diga uma coisa, o contrato de mútuo, o contrato de empréstimo, ele sozinho, ele já pode ter os seus efeitos, já começa a surtir os seus efeitos. Mas o contrato acessório, ele fica subordinado a esse principal para se tiver algum problema. Agora a minha pergunta é a seguinte, extingue-se o contrato principal, acabei de pagar o meu empréstimo com o banco. O que vai acontecer com o meu contrato ali, dando em garantia o meu bem ao banco? Ele também vai ser extinto. Por quê? Porque a sorte do principal sempre segue a sorte do... Errei. A sorte do acessório sempre segue a sorte do principal. O acessório sempre segue o principal. Se o principal é extinto, o acessório é extinto. Porém, a inversão do raciocínio aqui não é verdadeira. Se eu extingo o acessório por algum motivo, não preciso obrigatoriamente extinguir o negócio jurídico principal. Ok? Tranquilo? Muito bem. Sexta classificação da aula de hoje, ainda falando sobre classificação de negócios jurídicos. E para vocês não esquecerem aí em casa de compartilhar a minha aula nas suas redes sociais, se vocês estiverem felizes aí com as nossas conversas diárias. Gente, voltando. Sexta classificação de negócio jurídico, a gente vai falar quanto às condições
especiais. Os negócios jurídicos, eles podem ser impessoais ou eles podem ser personalíssimos. Quem já estudou um pouquinho de obrigações sabe que a gente tem obrigações que podem ser fungíveis ou infungíveis. Fungíveis, aquela que qualquer pessoa pode fazer, as infungíveis, que devem ser feitas por uma pessoa. É a mesma coisa que estamos vendo aqui nos negócios jurídicos. Se eu fecho um negócio jurídico com um pintor X para pintar uma caricatura minha, eu quero que ele o faça, eu não quero que terceiro entre no lugar dele no polo passivo da ação, do negócio jurídico, para vir fazer a tal da caricatura. Então, se só uma pessoa pode fazer, negócio jurídico personalíssimo. Se qualquer pessoa pode exercer a obrigação, a gente está frente aqui de um negócio jurídico impessoal. Para acabar, eu juro, 7ª classificação. Quanto ao momento de aperfeiçoamento do negócio jurídico. Aqui é interessante. O negócio jurídico, ele se aperfeiçoa. Veja, existe toda a parte de elaboração do negócio jurídico, contato, liga para acerta preço, acerta condição de pagamento, data de entrega, modo de entrega e assim por diante. Assina-se o contrato. A partir daí, o contrato já começa a surtir os seus efeitos em alguns casos. Nós temos 2 tipos de momento de aperfeiçoamento: os consensuais ou os reais. Os negócios jurídicos consensuais começam a produzir os seus efeitos no momento da celebração do negócio jurídico. Assinei o negócio jurídico, aquele negócio jurídico já começa a surtir efeitos. Fiz um contrato de compra e venda, eu comprei 1000 camisetas de uma indústria e vou pagar o preço em 20 vezes. Eu sei que no mês seguinte, ou de repente já vou dar uma entrada de tantos R$1000 para a gente começar, para eu poder receber minhas camisetas depois. Então vejam, no momento que eu celebrei aquele acordo, eu já sei que ou naquele momento, ou dali a 10 dias, eu já vou ter que fazer o meu primeiro pagamento. Esse negócio jurídico consensual, na celebração dele, já começa a surtir os seus efeitos, ou seja, as consequências da vontade das partes já começam a vir à tona. Por outro lado, o negócio jurídicos reais tem que ter uma coisinha a mais para ele se aperfeiçoar, para ele ter realmente eficácia, que são os negócios jurídicos reais. Os negócios jurídicos reais, eles são pendentes de uma tal de coisa, uma palavrinha chamada tradição. Tradição nada mais é do que a entrega da coisa. Faça um negócio jurídico de compra e venda de um bem imóvel, ok? Eu pago um preço, mas alguma coisa vai ter que acontecer para eu poder começar a utilizar aquele imóvel, eu como compradora. O que vai ter que acontecer? A pessoa vai ter que me entregar a chave, que é uma tradição que é um tipo de tradição. Comprei um carro, eu vou na concessionária, eu vou ter que receber o carro. Essa entrega chama-se tradição. Nesses contratos, só há o aperfeiçoamento do contrato com a tradição, ou seja, com a entrega da coisa. Se não houver a entrega da coisa, aquele negócio jurídico ainda não resta aperfeiçoado. Ok, gente? Falei pra vocês que era a última. Não esquece de continuar assistindo as nossas aulas aqui na Cultive. Conversem aí com os teus amigos, se tiverem dúvidas, tem fórum dentro do nosso site. E, por favor, compartilhe as nossas aulas pra gente ter um número maior aí de inscritos. Vejo você daqui a pouco na próxima aula, ainda sobre negócios jurídicos. Beijo pra vocês.